Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu queria mostrar para vocês agora uma maneira de apresentar esses resultados que nós estamos obtendo, né? Então, vou usar de novo, né, aquela tabela que nós temos usado, aquela tabela N geral de notas, que a gente já tinha aqui, né? Ela dividida por várias coisas, né? Nota média, turno, grupo, né? Ingressante noturno, etc. Termo, curso. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer para mostrar essa forma de apresentação, vou mostrar um gráfico, né? Para vocês, é o seguinte: eu estou selecionando aqui, estou criando uma tabela nova que chama NT Int, ing de ingressante, que ela é um subset da tabela N geral, onde eu estou selecionando apenas o grupo ingressante, tá? E a única variável que eu estou selecionando é aquela nota final, né, que eu acabei chamando de NMED. E aqui eu vou criar uma outra variável, uma outra tabela, que vai ser a NT, né, nota, né, dos veteranos. NT-VET, que vai ser um subconjunto, então, da tabela N geral, onde eu estou selecionando apenas o grupo veterano. E para essa finalidade eu estou selecionando apenas a coluna NMED, né, que é a nota final, né? Então eu vou criar essas duas tabelas, elas estão aqui, tá? Então tá aqui, ó. São 35 ingressantes e 15 veteranos, tá? E aqui eu tenho NMED, tá? Dos ingressantes, dos veteranos, tá? Tá, joia. E o que eu vou fazer com essa informação? Uma coisa que eu posso fazer é um histograma. Então, eu vou armazenar o resultado desse histograma. A gente já falou rapidinho, né, sobre histograma, mas eu vou mostrar esse histograma de uma maneira um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês um histograma sobreposto, tá? Então, eu vou colocar essas duas informações em um gráfico só. Então, aqui eu tô armazenando a informação que eu vou tirar da função histograma. E aí eu tô pegando o histograma aqui da tabela NT-ing. Então, tô pegando o NMED, tá? Vou fazer esse histograma e vou colocar aqui plot igual a falso, tá? Porque eu só quero armazenar, nesse momento eu não quero plotar o histograma, tá? E vou colocar aqui também o número de separações que eu quero. Então, eu vou dividir em 10 categorias, tá? Então, vou rodar isso aqui. Tá? Então, o que aparece aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Essa variável hing, né, que é o histograma dos ingressantes, ela vai ter aqui, ela é uma lista, né, de 6 variáveis. Aqui você tem o que ele chama de breaks, né, contagem em cada break, né, break é de 0 a 1, de 1 a 2, né. Aqui você tem a densidade, que seria a frequência relativa, o meio, né, o ponto médio de cada break. Depois, quando eu mostrar no gráfico, fica mais fácil ver. E mais algumas informações aqui de qual é a variável e etc, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para a tabela veterano, tá? Então, aqui eu vou criar um HVET. Então, na tabela NT-VET, vou selecionar NMED. Também vou falar para não plotar. Deixa eu diminuir aqui, né? Pronto.
Então, tá aqui a gavete também, ela vai ter informações, as mesmas informações que o outro histograma, mas para os veteranos. E agora, vamos plotar isso aqui. Então, eu vou construir o plot passo a passo, tá? Então, tá aqui. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou plotar o Hing, tá? Só para a gente começar a construir isso, ó, tá? Ficaria desse jeito. Aí, vamos supor que eu queira colocar uma cor, tá? Pronto, coloquei aqui vermelho. Aí eu quero plotar o segundo histograma em cima disso. O que vai acontecer? Opa, a gavete. Vou plotar ele com a cor azul. E como eu ploto em cima, tá? Eu coloco um add igual a true, tá? Acontece isso, tá? Ele fica em cima, mas assim, ele fica completamente sobreposto, não tem uma transparência aqui nas cores, então você não consegue distinguir realmente onde estão as coisas. E tem um outro problema, tá? É que a frequência aqui que eu plotei não é a frequência relativa. Então, eu vou mostrar para vocês como é que coloca a frequência relativa e como é que deixa essas coisas transparentes, né? Para a gente conseguir visualizar o que nós temos aqui. Então, para colocar a frequência relativa, basta a gente incluir aqui frec igual a falso, tá? Então, é frec igual a f, tá? Agora, aparece aqui a frequência relativa, ao invés da frequência absoluta, tá? Vou sobrepor o outro aqui. Olha só, não sei se vocês estão percebendo, mas quando eu passo a coisa para a frequência relativa, ele acaba cortando um pouco o azul aqui. Se vocês perceberem, não tem uma bordinha preta que deveria ter aqui, porque esse número aqui em frequência relativa, ele é maior do que o número que havia no vermelho. Como eu plotei o vermelho primeiro, ele vai preservar as características do histograma vermelho, que seria o histograma dos ingressantes. Bom, antes de continuar, deixa eu fazer o seguinte, então. Eu vou colocar isso aqui direto, vou adicionar uma transparência, tá? Vou deixar isso aqui salvo, só para vocês lembrarem que vocês podem usar cor, mas que vai dar problema. E a maneira de adicionar uma transparência é assim, você usa essa função RGB. RGB quer dizer, tá escrito aqui, né? A quantidade de red, green, blue que você queira, né? Com essas três cores você pode fazer qualquer outra cor, né? Então, quantidade de vermelho, verde e azul que você queira. E aqui você tem o alfa. O alfa é a quantidade de... acho que opacidade seria a palavra certa, tá? É 1 menos a transparência, tá? Então, vamos supor que eu queira isso aqui vermelho. Então, eu coloco 1 no vermelho, 0 no verde, 0 no azul. E eu quero ele com 50% de transparência. Deixa eu mostrar isso aqui primeiro, tá? Aí, ele vai ficar assim, tá? Se eu quisesse ele, vamos testar outros valores, com 30% de transparência... Com 30% de transparência, não, é o contrário, né? É mais transparência, seria 70% de transparência, 30% de opacidade, tá? Ficaria daquele jeito. Se eu quisesse com 70%, digamos 70% mais vermelho, né? Mais forte, e 30% de transparência, ficaria desse jeito, tá? Eu vou usar 50%, tá?
E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou usar um RGB aqui. Só que agora, ao invés de colocar vermelho, eu coloco no azul com 50% de transparência. Tá? Ah, eu coloquei no verde. Peraí, vamos colocar no azul. Tá? Deixa eu plotar esses dois de novo. Pronto. Agora acho que ficou mais evidente, né? Olha, tá cortando aqui, tá? Como é que a gente resolve isso? A gente vem no primeiro gráfico e coloca um limite diferente para o eixo Y. O que isso faz? Aí eu venho aqui, é um vetor, tá? Ele é um vetor que me diz onde começa o eixo Y, eu vou começar no 0. E aqui tá indo até 0,2, eu vou ir até 0,3, tá? Vamos lá. Viram a diferença? Tá? Eu poderia fazer isso com X também, não faz muito sentido, né? Num histograma a gente fazer, nesse caso, pelo menos a gente fazer isso com X, mas eu poderia colocar o Xlim de 0 a 15, tá? Tá? Não faz muito sentido, eu vou tirar aqui o Xlim, tá? O que eu poderia colocar aqui de diferente? Eu poderia colocar o título, tá? Então, Xlab é o label, tá? Vai ser, então, nota final. Tá? E eu poderia colocar um título também. Main igual turma fictícia. Tá? Vamos rodar tudo isso. Pronto, aparece aqui, turma fictícia, nota final, tá? Então, acho que ficou bonitinho, né? Poderia ter colocado aqui também um label no Y, tá? Que fosse frequência relativa, por exemplo. Tá? Vou rodar tudo isso aqui. Vou rodar o segundo também. Poderia ter acrescentado aqui uma caixinha. E aí, enfim, aí as coisas vão começando a ficar mais bonitinhas. Uma coisa que eu poderia ter acrescentado também aqui é uma linha vertical. Uma linha vertical em... A nota para passar aqui é 6, né? Então, 6. Gente, não para esse curso, tá? Para esse curso fictício, né? A nota para passar é 6, tá? Então, vamos colocar aqui uma nota 6 com uma cor red. Vou apagar esse primeiro aqui que deu errado. Quer dizer que ficou feio. Então, aqui estou colocando uma cor vermelha, tá? Aparece aqui uma linha, mas essa linha não está muito boa. O que eu posso fazer para melhorar ela? Eu quero essa linha pontilhada. Então, eu posso colocar L-type, né? LTI igual a 2. Deixa eu rodar tudo de novo, porque senão não vai dar para vocês enxergarem. Tá? Aí aparece uma linha pontilhada. Mas ela está muito fina. Tá bom, aí tem um outro parâmetro aqui que chama... a espessura da linha, tá? É LWD. Opa, 3,5 acho que é muito. Vou botar 3. Tá? Aqui. A caixinha. Pronto. Tá? Aí as coisas elas vão ficando melhores. Vamos supor que eu quisesse uma linha horizontal, né?
Então, eu posso criar uma abline no H. Vamos supor que eu criasse aqui no 15%, tá? Tá? Então, dá para adicionar determinados parâmetros aqui, tá? Vou colocar ela como dark green. Tá? E poderia ser no 15 e no 25. Sei lá eu por que eu ia querer fazer isso, né? Mas tá? Eu poderia fazer isso também.